Olá, concurseira, olá, concurseiro. Aqui é o Cláudio Macedo, o Cedo do canal Cedo Bitsnet Concursos. Nesse vídeo vamos apresentar o gabarito para as questões de conhecimentos específicos da prova para a AGPP 1 para a Prefeitura de São Paulo, no caso específico o edital da ANLURB, que é referente à coleta de resíduos, né? É o setor da prefeitura. E isso, além dos colegas da ANLURB, pode ajudar, né, para ter uma ideia um pouco melhor, apesar de são 3 editais diferentes e 3 bancas diferentes, né? Pode ajudar aos demais concurseiros que vão fazendo a prova AGPP para o serviço funerário e o concurso maior, AGPP, são as 1000 vagas para a gestão administrativa, que vai ser aplicada a prova pelo CESP, né? Então, não confundir, gente, porque a gente está fazendo essa correção, gabarito de conhecimento específico VUNESP, que é uma banca mais fácil de se trabalhar, tá, gente? Então, não vai confundir, né? Apenas para ter uma ideia. E o conteúdo programático dos 3 editais não é necessariamente 100% igual com relação a conhecimentos específicos, e o ponto marcante, vocês vão ver nessa prova, são políticas públicas, né? E a função do AGPP. Então eles bateram bastante nisso, o VUNESP, a prova foi ontem, né? Domingo, e já temos o gabarito que foi publicado hoje no Diário Oficial da cidade de São Paulo. Tá aí o gabarito. E logo mais, a partir das 10 horas, deve estar também no portal da VUNESP, tá, gente? Então, é apenas para ter uma ideia e ajudar, porque muita gente está perguntando, está com dificuldade, mas onde eu encontro mais informação sobre esses conhecimentos específicos? E também no edital, principalmente das 1000 vagas para gestão administrativa, o edital que fala de políticas públicas especificamente da cidade de São Paulo, né? Então, pode agregar algum valor essa informação, mas tomando cuidado que são bancas diferentes, estilos diferentes. Mas dá para ter uma ideia, melhor dizendo, né, da pluralidade de assuntos pedidos. Mais uma vez, reforço, os conteúdos programáticos não são exatamente os mesmos, tá bom? Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar os links, tá, do Diário Oficial, e também quem quiser a prova, né, inteira, me manda um e-mail, vou deixar o meu e-mail que eu envio, tá bom? Então vamos lá, é rapidinho, tá, gente? Até porque eu não sou especialista nesse assunto, mas com tantos anos de concurseiro a gente pode passar uma ou outra informação aqui que pode ajudar a entender, né? Agora é importante, mais uma coisa, especificamente para o pessoal da ANLURB. Olha, o período de recursos vai começar às 10, vai abrir no site, né, no portal da VUNESP, às 10 horas de amanhã, dia 20/4, e vai até 1 minuto antes da meia-noite do dia 21. Então fiquem atentos, né, porque aquelas questões que couber recursos, o concurseiro deve ir mesmo atrás, tá? Não tem que ficar assim com receio, nada disso, tá? Não vai ter retaliação, nada disso. É um direito do concurseiro. Na dúvida, qualquer que seja a dúvida, uma vírgulazinha, entra com recurso, tá? É fácil, rever o edital, vai ser no próprio sítio da VUNESP, tá bom, gente? Então, fica aí o recado pro pessoal da ANLURB. Vamos lá. Então, são 20 questões de conhecimentos específicos, prova ANLURB, aplicada ontem, dia 17 de abril. Eu agradeço a Suzana, colega concurseira, que cedeu a sua prova, né, para a gente poder fazer esse pequeno trabalho aí para ajudar. Como vocês viram, tem o gabarito aqui, e a cada questão alternativa certa eu fiz um sublinhado aí embaixo da letra em negrito, tá bom? Vamos lá rapidamente. Questão 31, essa é a versão 1, tá, gente? Questão 31. As políticas públicas se constituem como área de conhecimento e objeto de aplicação, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, com a organização do modelo de Estado de bem-estar social.
Logo, a concepção das políticas públicas inicialmente estava relacionada às políticas sociais. Na atualidade, autores afirmam que toda política social é uma política pública, mas nem toda política pública é uma política social. Assinale a alternativa que apresenta uma política pública que não se caracteriza como política social. Gente, alternativa E, olha, que não se caracteriza, tá? Então você vê as anteriores aí, saúde, educação, previdência social, quer dizer, tem tudo a ver com política social. E não necessariamente a de Minas e Energia, que é a alternativa D, faria parte desse conjunto, tá? Então, o gabarito da 31 é letra E de elefante. Vamos para a 32. Transversalidade e intersetorialidade são apontadas por especialistas como tendências na gestão de políticas públicas, uma vez que os problemas públicos que são objeto das diversas políticas setoriais são interligados, tá? Intersetorialidade, transversalidade, tá vendo no comecinho da questão? E essa palavra-chave aqui liga tudo, ó. São interligados e se reforçam mutuamente, que tem a ver exatamente com transversalidade e intersetorialidade, né? Assinale a alternativa que, e se reforça mutuamente. Assinale a alternativa que apresenta temas transversais típicos que requerem arranjos de políticas públicas intersetoriais. Então, o gabarito é a letra C. Olha, tem tudo a ver, gênero, né? Direitos humanos e diversidade sexual, né? As outras alternativas, às vezes tem coisa certa, mas tem um ou outro que não cria essa junção, né? Essa intersetorialidade, tá, gente? Então, gênero, direitos humanos e diversidade sexual. Gabarito da questão 32 é a letra C de casa. Vamos a 33. Quem ganha o que, quando e como? Ideia difundida em um livro de Harold Laswell em 1936, permanece até os dias atuais como uma das definições mais conhecidas sobre o que são políticas públicas, denotando sua natureza essencialmente política. Sobre a relação entre política e política pública, pode-se afirmar corretamente que, corretamente, dois pontos. A alternativa correta é dedidado. Então vamos dizer lá, consenso, ameaça, barganha, troca de favores, lobby, pressão pública, são algumas das formas de ação política utilizadas por atores no processo de construção das políticas públicas, tá? É fato. Vamos à questão 33, ou melhor, essa foi a 33, vamos agora a 34. No âmbito científico, modelo é uma representação simplificada de algum aspecto do mundo real. Pode ser uma representação física concreta, como um protótipo de carro ou maquete de um edifício. Bem como, e aí vem para o nosso caso, né? Sínteses interpretativas que são usadas conceitualmente, ou seja, que definem, né? Para tentar explicar um fenômeno social. O estudo das políticas públicas, gente, vocês percebem, é política pública praticamente em toda questão, né? É o tema central. O estudo das políticas públicas apresenta distintos modelos que servem de lente analítica. Assinale a alternativa que faz a correta relação entre o modelo e os seus pressupostos. E o gabarito é a letra da 34, é a letra B de bola. O modelo elitista, já matou. Considera que o poder está concentrado no grupo dominante, a elite, e sugere que o povo é apático e mal informado quanto às políticas públicas. Nesse sentido, a elite molda a opinião das massas e as políticas públicas acabam por traduzir as preferências e valores do grupo dominante. É fato, tá? Uma técnica boa para resolver essa questão era ir, né, se tivesse alguma dificuldade, era ir por eliminação. Às vezes você não domina o assunto, mas você consegue salvar muita questão, tá? É só prestar atenção. Então, o 34, letra B de bola. Questão 35. Na tomada de decisão em políticas públicas, os acordos são mais facilmente alcançados, quando os itens em discussão consistem apenas em acréscimos ou decréscimos nos orçamentos
ou de modificações nos programas existentes. É razoável pensar que a tensão política envolvida na aprovação efetiva de novas políticas a cada ano, partindo-se sempre da estaca zero e com decisões do tipo tudo ou nada, não são a tônica do funcionamento de um governo. Assim, aí tem uma lacuna para preencher. É importante para diminuir conflitos, manter a estabilidade e preservar o próprio sistema político. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, o incrementalismo, alternativa A, tá? Aí um pouquinho mais técnico, né? A pessoa deve ter que ter estudado, né, mais profundamente esse assunto, tá? Mas também você pode ir por eliminando aquelas questões que você acha que não é de jeito nenhum, né? Mas há de se ter um conhecimento técnico um pouco mais aprofundado. É só ver os demais termos aí, né? Quem não sabe quem foi Keynes, né? O que é neo-institucionalismo, né? Racionalismo absoluto, então aí é uma questão mais técnica, tem que se aprofundar. Aí tem que ter um pouquinho de conhecimento mais profundo. Então, aí 35, letra A, incrementalismo. Questão 36, leia o trecho. Artigo 1º, fica criado o programa de restrição ao trânsito de veículos automotores no município de São Paulo, reticências. Artigo 2º, o programa ora criado objetiva a melhoria das condições do trânsito por meio de redução do número de veículos em circulação nas vias públicas, com base no dígito final da placa de licenciamento, ficando proibida a circulação nos horários fixados, reticências. Trata-se de um excerto, né, uma parte, né, isso que é excerto, do decreto número tal de 97, que regulamentou a lei que instituía o rodízio de veículos automotores na cidade de São Paulo. Tal decisão do poder público municipal na época experimental e que se tornou permanente, caracteriza-se como uma política pública alocativa, B, regulatória, constitutiva, distributiva ou estabilizadora. O correto é a letra B de bola, regulatória. Você vê que ele coloca uma série de regras, né? Ele está regulamentando o dia, a placa, o horário, enfim, os locais, né? Então é uma regulamentação, portanto regulatória. Gente, vocês veem que ele entrou aí com são esses concursos, né? São para a Prefeitura de São Paulo. Ele entrou aí dando exemplo um texto de uma lei, né? De uma regulamentação da Prefeitura de São Paulo, mas o que ele queria saber é a interpretação, não exatamente que se respondesse sobre a lei, mas a interpretação, como que se colocaria isso dentro das definições aí que a questão coloca, né? As caracterizações de política pública. Então, gente, aí é o típico de uma questão de interdisciplinaridade. E o CESP, principalmente que vai fazer concurso para gestão administrativa, as 1000 vagas, o CESP, ele costuma fazer isso várias vezes, tá? Então, questão 36, correto é a letra B de bola. Questão 37. Em um edital de concurso público, lê-se, olha só, são atribuições dos assistentes de gestão de políticas públicas, dentre outras, executar sob supervisão especializada, né? Então vai ter chefe, as atividades de suporte técnico associadas à implementação e execução de programas governamentais, ou seja, botar a mão na massa, cujas ações são conduzidas sob a forma de projetos e atividades. Pela descrição, no que se refere à função dessa carreira no processo de políticas públicas, pode-se afirmar que ela ocupa preponderantemente a posição de letra C, burocracia do nível da rua. Então você tem um chefe, né? Aí você vai para campo e organiza lá o pessoal fazendo a obra, a construção, ou arrumando isso aqui, né? Então tem muito esse trabalho de campo. Aí ele fala o nível da rua é semelhante a trabalho de campo, tá? Não vai ser o pedreiro, o cara que vai limpar o lixo, nada, mas você vai ter sobre essa supervisão um contato direto com as pessoas, às vezes, muitas vezes terceirizadas, né, que vão executar isso daí, tá? Então
desculpe, são conduzidas sobre a forma de projetos e atividades, né? Então existem ações a serem conduzidas. Então, questão 37, gabarito é a letra C de casa, burocracia do nível da rua. Questão 38, assinale a alternativa que apresenta uma política pública tipicamente redistributiva, atenção, considerando a tipologia e os critérios de Theodore Lowe. Aí vem ABC, AE, Programa de Reforma Agrária em Grandes Propriedades Rurais Improdutivas. Tem tudo a ver com redistribuição, né? Então, você poderia também, se não tivesse muito conhecimento, né? Mas essa não é uma questão muito difícil. A maioria das questões do VUNESP não é difícil. Você vê que uma hora ou outra aparece alguma coisa muito técnica. Mas eles é até gostoso de fazer as provas da VUNESP, desculpe, melhor dizendo. Então, 38, alternativa gabarito é a letra E. Vamos lá, 38. Agora 39. Ainda que incomum, a fase do processo de políticas públicas em que o problema é percebido como resolvido, as leis e ações que ativavam a política pública são compreendidas como ineficazes, ou o problema perdeu progressivamente importância e saiu da agenda, ou seja, não está em pauta, né? É definida como a correta extinção, né? Então, se acontecer uma dessas situações, se trata da extinção. 39, letra E, extinção. A 40, observe a figura. Pus a figura aqui no outro. Tá aqui a figura. Então vocês veem aí, ó, as linhas de solução, problema e condições políticas. Num plano cartesiano aí, que sobe em evidência, né? E que vai ao longo do tempo. Então, o que ele pede lá? Analisando essa figura, esquematizada algumas das ideias do modelo de John Kington, que interpreta a formação da agenda de políticas públicas, demonstrando que, no caso, letra A, uma janela de oportunidade é a possibilidade de convergência dos três fluxos: problema, solução e condições públicas, que pode resultar na formação de agenda, ou seja, entrar em pauta. Olha só, e de fato, essa janela é exatamente a confluência das três linhas, ok? Então, alternativa 40 gabarito a letra A. Vamos a 41. A etapa de formulação de políticas públicas envolve, dentre outras atividades, o desenho de alternativas como um momento em que são analisados os vários caminhos para que um objetivo possa ser alcançado. Cada uma das alternativas, além de requerer diferentes recursos, vai necessitar de mecanismos que induzam ao comportamento desejado. Assinale a alternativa que descreve corretamente um desses mecanismos. Olha, uma questão um pouquinho mais técnica. Então, a letra B de bola é o gabarito da 41. O mecanismo de conscientização busca influenciar o comportamento por meio da construção e apelo ao senso de dever moral, né? Então, uma questão bem conceitual aí, né? Então, tem que entender bem o material de estudo que você tem aí, tá? Ou rever ou se aprofundar mais ainda. O CESP cobra muito questão desse tipo conceitual, tá, gente? Então a alternativa B de bola é o gabarito da questão 41. Vamos para 42. A etapa de implementação de políticas públicas necessita de instrumentos, ou seja, meios disponíveis para transformar as intenções políticas em ações concretas. Assinale a alternativa que descreve corretamente um desses instrumentos. E o gabarito da 42 é a D. Terceirização do serviço público, instrumento administrativo que transfere a execução de algum serviço para uma organização privada. Isso na Prefeitura de São Paulo, aqui em São Paulo tem bastante. Então, 42 de dado. Vamos para 43. A etapa de monitoramento das políticas públicas abre a possibilidade de se corrigirem os rumos da implementação, não só para que o desempenho das ações seja maximizado, mas também que estas levem em conta se a relação entre meios e fins está adequada. Logo, o monitoramento de uma política pública geralmente se apoia em métodos e técnicas de... A alternativa correta, o gabarito da 43, é a letra E de elefante. Avaliação formativa. Pergunta técnica também.
tem que se aprofundar. 44. O técnico da Prefeitura Municipal de São Paulo, durante o processo de avaliação dos serviços públicos de limpeza, específico aí da NURB, né, propôs como um dos indicadores a frequência da coleta de lixo por semana. Trata-se de um indicador. O que são esses indicadores? É justamente esses elementos a qual se refere aqui a questão 43, que tem aí a avaliação formativa, né? Então, esses são indicadores. Então, o técnico propôs, né? Esse tipo de indicador é o que? É de processo, né? Referente a processo. Então, 44, letra C, de casa, né? Então, frequência da coleta de lixo. Um processo, né? Que ele é feito sempre, tem um início, meio e fim, né? Então, ele fez a sugestão de alguma coisa que melhorasse isso, né? Ou se pudesse levantar dados importantes para essa avaliação, tá? Da política pública dentro desse processo. 45. No município de São Paulo, a lei do plano de metas determina desde 2009 que todo prefeito eleito ou reeleito apresentará o programa de metas de sua gestão até 90 dias após sua posse. Isso está em lei. Que conterá as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal, observando no mínimo as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos e as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da lei do plano diretor estratégico. Pelo exposto, trata-se de um instrumento de planejamento governamental que facilita, aí tem a lacuna, né, das políticas públicas municipais. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, qual que é? O controle social, tá? Então, pelo exposto, trata-se de um instrumento de planejamento governamental que facilita o controle social das políticas públicas municipais, tá? Então, 45, letra A. 46. Um dos mecanismos de participação nas políticas públicas no Brasil são os conselhos, cuja composição e competências são determinadas pela lei que os instituiu. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma característica dos conselhos de políticas públicas no nível municipal. E da 46 aí, o gabarito é a letra B de bola. São espaços públicos permanentes que, embora ligados à estrutura do Poder Executivo, não são, no entanto, subordinados a ele. Então tem uma certa independência, né? Então tem os OPAs, conselhos, orçamentos, né? E vários outros aí, aqui em São Paulo tem bastante. 46, letra B de bola. 47. Um cidadão, ao solicitar a informação de uma autarquia municipal sobre o número de funcionários públicos que a organização emprega, está apoiado no conceito de, aí vem uma lacuna, na gestão de políticas públicas no país. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. É a letra C, transparência passiva. Então, um cidadão, ao solicitar a informação de uma autarquia municipal sobre o número de funcionários públicos que a organização emprega, está apoiado no conceito de transparência passiva. Tá? 48. Entre os novos arranjos para a produção de políticas públicas em nível subnacional, no Brasil pode-se apontar, o gabarito é a letra C de casa, o uso de consórcios públicos intermunicipais. São várias empresas, né, que se reúnem, né, e formam um consórcio, e isso tem sido utilizado muito aqui no Brasil. Tá? 48, letra C de casa. As duas últimas. 49. No Brasil, as políticas públicas de limpeza urbana, aí específico da NURB, né, englobam um conjunto de atividades, infraestruturas, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. Na atualidade, os ditames, aí vem o espaço, eu já vou falar, os ditames, é a letra D de dado, a 49, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, então existe uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Colocam novos desafios e padrões operacionais para a gestão da limpeza urbana nos municípios brasileiros. Assinale a alternativa, então, D de dado, 49. E a última questão, 50. Cada vez mais os governos e gestores públicos necessitam
reconhecer as interligações complexas e inesperadas que existem e surgem entre os problemas públicos e, assim, buscar a integração de políticas públicas. No Poder Executivo Municipal, o avanço na integração das políticas públicas requer, o correto é a letra E, a 50, do ponto de vista administrativo, criar câmaras de políticas públicas intersetoriais e buscar um modelo organizacional mais matricial, questão mais técnica também. Bom, gente, espero que tenha ajudado de alguma maneira, né? Como eu disse, eu não sou expert, né? Mas acho que deu para passar alguma coisa e ter uma ideia. E como vocês veem, aqui não embarca todo o conteúdo programático, por exemplo, para a GPP1, Gestão Administrativa, tá? Eu não conhecia a prova, peguei a prova ontem à noite, né? E hoje de manhãzinho o gabarito e preparei esse vídeo tentando ajudar. Mas assim, minha dica aí para quem quer ir bem em conhecimentos específicos, e é o que vai levantar ou derrubar muita gente, principalmente nos desempates para as 1000 vagas do CESP, né? Para gestão administrativa, é realmente você se aprofundar, cavucar, ir atrás, pesquisar, ir a fundo, realmente devorar o seu material de estudo, né? Complementar com mais alguns se for necessário, mas vai fazer a grande diferença. Então, não ajuda muito no caso do CESP e a GPP, né? Mas algumas coisas vocês podem ter já uma ideia do que as bancas devem cobrar relacionado a políticas públicas, principalmente, que é o grande tema aí e está inerente à função do AGPP, tá bom? Gente, olha, bons estudos, rumo à aprovação e até o próximo. Seja feliz. Fui!